aberta a 58ª reunião ordinária da 20ª legislatura da Câmara Municipal. Sobre a proteção de Deus, em nome do povo normandense, iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra, a secretária da mesa diretora para proceder à chamada dos vereadores. Boa noite a todos. Lista de presença. Alcemir Monferdini Júnior, ausente. Antônio Francisco Eleodoro, presente. Aristeu Brolese Filho, presente. Cláudia Cristina de Lima Sá, presente. Eduardo Caetano da Silva Domingues, presente. Lourenço Santana Ribeiro, presente. Lucas Rafael Santos, presente. Rodrigo Arrelar Silva, presente. E Rosiméria Aparecida do Prado, presente. Os senhores vereadores receberam a ata da reunião anterior com 8 horas de antecedência, conforme o regimento interno? Sim. Os senhores vereadores estão de acordo com a ata apresentada? Sim. A ata está aprovada. Suspendo os trabalhos para conceder a palavra aos oradores inscritos no pequeno expediente. Com a palavra, a senhora Carla Ribeiro de Melo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, aos presentes e ao público que está acompanhando a gente. Eu gostaria primeiro de agradecer o espaço, né? E hoje eu vim aqui falar rapidamente a respeito de um projeto de lei que será votado hoje, que institui a gratificação de encargo especial de medicina do trabalho. Esse projeto será votado hoje. Então, o que acontece? O primeiro ponto, eu visualizo dessa forma e gostaria de pensar isso, para a gente não verificar isso como um gasto, e sim como um investimento, porque a gente vai estar valorizando o que a gente tem de mais importante, que é o quadro de colaboradores da prefeitura, né? Então, para a gente verificar isso mesmo como um investimento, porque sem esses colaboradores, nenhum projeto é elaborado e, tão menos, executado. Então, o que acontece? A gente tem o Ministério do Trabalho e eles instituíram, muitas siglas, mas eu vou tentar falar rapidamente de forma clara para todo mundo entender. São muitas siglas. E eles instituíram uma norma regulamentadora, que é a NR7, eles chamam de NR7. Essa norma, ela vem para estabelecer diretrizes e requisitos para o desenvolvimento do PCMSO. O que seria esse PCMSO? Ele é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Então, essa norma, ela obriga todas as empresas e órgãos públicos também que tenham pelo menos um funcionário com vínculo. Esse funcionário tem que ter um vínculo na instituição e ela obriga as empresas a ter esse acompanhamento médico contínuo, justamente pela saúde dos funcionários. E assim, ela não é opcional, ela é uma obrigação e nós temos que cumprir, né? Para evitar problemas futuros também para o município ou para a empresa no caso. Então, na prática, o que essa lei ela propõe para a gente? Nós temos que ter exames médicos obrigatórios na empresa. E alguns exames são quais? Os admissionais. Então, todo funcionário que vai ser admitido por aquela empresa, ele tem que fazer um exame antes dele iniciar o serviço. Então, qualquer empresa, qualquer funcionário que vai entrar, ele tem que fazer esse exame, que é o admissional. Essa norma, ela também diz que tem que ter os exames demissionais. Então, todo servidor que vai ser desligado da empresa, independente do ocorrido, ele tem que fazer um exame demissional para ver se não aconteceu algo com ele nesse período que ele executou os serviços no município. Além desses dois exames, a norma também exige exames periódicos. Então, todos os funcionários que já estão ativos dentro do quadro do município, eles têm que fazer esses exames periódicos.
dependendo da função, porque existem os laudos e cada função tem um determinado exame que é preciso fazer. Então, dependendo da função, anualmente os funcionários têm que passar pelos exames periódicos. Além desses 3, a gente também tem o de retorno ao trabalho. Então, toda vez que o funcionário se afastou por algum motivo de saúde, passou pelo INSS, liberou, ele vai ter que voltar ao trabalho, ele tem que fazer esse exame de retorno ao trabalho. E por último, que é o exame de mudança de função. Por exemplo, na prefeitura, a gente tem muitos funcionários efetivos, então isso daqui vão ter menos. Mas se um funcionário efetivo, por exemplo, vai passar para um cargo comissionado, ele tem que fazer esse exame de mudança de função, né? Para ser analisado como que está, se não teve nenhuma perda auditiva em alguns casos. Então, esses exames são obrigatórios. Essa norma, ela ainda exige que se tenha o acompanhamento, né, de todos os servidores ao longo do tempo de forma contínua. Ela faz a identificação e a prevenção de doenças relacionadas ao trabalho. A gente sabe que tem atividades que são insalubres, tem atividades que correm mais riscos, outras não, então tem que fazer essa prevenção. Ela evita problemas trabalhistas e ações judiciais futuras, né? O servidor pode mover uma ação contra o município, se não tiver tudo correto. E ela vem para reduzir os afastamentos, né? E melhorar em si o serviço público, além de proteger o servidor, é claro. Então, o que acontece? Como eu disse, ela não é opcional, ela é obrigatória. A gente tem que seguir ela, não tem o que fazer. E aí a gente tem 2 alternativas para seguir essa lei. Uma alternativa é a gente fazer uma contratação de uma empresa através de um processo licitatório que vai proporcionar os exames aos servidores. E a outra, que a gente fez um estudo, seria a gratificação para o médico próprio do município, especialista, é claro, que tem que ser especialista, né, para atuar como médico do trabalho no município. Então, antes da gente tomar essa decisão de como a gente faria, se seria pelo processo licitatório ou pelo caso da gratificação, a gente primeiro solicitou, né, um parecer jurídico sobre a viabilidade de fazer isso. A gente está até com o parecer aqui, depois se alguém quiser consultar, fica à vontade. E nós fizemos uma pesquisa de vantajosidade, de economicidade, e para a gente ter certeza, a gente ainda pediu para fazer lá no setor responsável uma cotação de preço, para a gente saber o preço médio do mercado hoje desses exames. Estou também numa manifestação do setor de compras, depois se alguém quiser ver. Então, com isso em mãos, a gente viu que seria mais vantajoso para o município no caso dessa gratificação. Porque o que acontece? No primeiro caso, que seria o caso da empresa, uma é que nós não vamos ter um médico contínuo, a gente não vai ter um acompanhamento contínuo do profissional no município, porque a empresa ela pode ser de qualquer lugar, mesmo porque é uma dispensa eletrônica, então pode ser de qualquer lugar. Então a gente não vai ter um acompanhamento contínuo, né? As consultas também com essa empresa seriam agendadas conforme a disponibilidade da empresa. Então, às vezes, uma pessoa vai começar, vai ter que esperar 15 dias para fazer o exame, porque a empresa não teve a disponibilidade, né, de estar ali agendando o exame. A gente teria um menor controle sobre o PCMSO, né, que é o programa em si, porque nós estaríamos contratando os exames. Então, essa parte da execução do programa, de coordenação, tudo, ficaria lá a critério da administração, do RH. A empresa seria essa parte de exames, né? E muitas vezes também o que acontece? A empresa ela não conhece a realidade do município. E a gente já teve casos até de a empresa dar para o funcionário estar apto, não se atentou às atribuições do funcionário, o funcionário começa a trabalhar, daí você dá uma função para ele que está no quadro dele, ele fala, não, isso eu não consigo fazer. Então, às vezes, não está ali conhecendo a realidade do município. Esse no caso da empresa. No caso da gratificação, que é o que a gente achou mais vantajoso, o que acontece? A gente vai ter um médico disponível semanalmente. Então, semanalmente, esse médico vai estar lá para fazer todos esses exames, os periódicos, admissionais, demissionais. Então, a gente não vai ter aquela espera com agendamentos, né?
Além disso, vocês podem se atentar ao projeto de lei, a gente colocou que ele também vai ser o coordenador do PCMSO. Então, ele vai fazer toda essa coordenação do projeto, ele vai trabalhar ali junto com o setor de RH, junto com a empresa de segurança do trabalho, que já é contratada da prefeitura, e junto com a gestão em si. Né? E aí, o que acontece? Cada funcionário ele tem que ter o seu prontuário próprio. E esse prontuário tem que conter lá os exames, as consultas, tem que conter tudo. E tem que ficar arquivado isso por 20 anos. Então, a gente tem uma pessoa que também vai ajudar a coordenar isso, não só fazer os exames, vai facilitar muito na questão de vantajosidade mesmo para o município. Outra, agilidade nos atendimentos, a redução de custos, pois não haverá aditivos de contrato, que muitas vezes a empresa solicita, e custos indiretos. Deixar bem claro que a gratificação, como todo mundo sabe, ela não incorpora no salário, né, da pessoa que vai receber, e ela também não entra como base de cálculo para o 13º. Agilidade nos atendimentos, como eu disse, o profissional já conhece a realidade do município, então vai facilitar muito esse quesito, né? E a norma, como eu disse, ela exige um acompanhamento contínuo. Então, a gente tendo esse profissional semanalmente aqui, não vai ser um projeto, um programa simplesmente no papel. Ele, de fato, será executado, né? Eu até fiz um estudo lá, fiz um levantamento junto com o Ian, que me ajuda muito. A gente até conversou com o nosso jurídico. Aí eu não sei como que está a situação da Câmara, conversei com o Juninho também. Aí a gente queria, pensando mais na economia do município também, propor, que eu vi que existe possibilidade disso, do jurídico dessa casa entrar em contato com o jurídico nosso lá da prefeitura, porque a gente pode fazer um termo de cooperação, né, de parceria entre a Câmara e entre o município, para esse médico, no caso, também atender os funcionários da Câmara de Vereadores. Isso evitaria, né, vocês terem que fazer um contrato separado e custos duplicados. Então, acho que seria uma coisa que seria mais vantajosa para o município também, claro, se houver interesse de vocês. Então é isso, e para finalizar, eu reforço, né, essa proposta, que não é apenas uma adequação legal, que a gente tem que fazer, e são as duas formas que a gente tem de fazer, ou fazer essa contratação ou médico, mas que é, de fato, uma medida de mais economia, vantajosidade e organização administrativa em si. Acho que é isso. Tá bom? Muito obrigada, viu, pelo espaço. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passo à segunda parte. Leitura pela secretária do projeto de lei número 025/2026. Por se tratar de segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Sim. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Em votação, em segundo turno, o projeto de lei número 025/2026. Vereador Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arelar Silva. Sim. Rosiméria Aparecida do Prado. Sim. O projeto de lei número 025/2026 foi aprovado em segundo turno por 7 votos favoráveis. Leitura pela secretária do projeto de lei número 029/2026. Por se tratar de segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Sim. Em algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Em votação, em segundo turno, o projeto de lei número 029/2026. Vereador Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arelar Silva. Sim.
Rosemary Aparecida do Prado. Sim. O projeto de lei número 029/2025 foi aprovado em segundo turno por 7 votos favoráveis. Leitura pela secretária do projeto de lei complementar número 015/2026, em primeiro turno. Projeto de Lei Complementar número 015/2026. Dispõe sobre a instituição gratificação por encargo especial da medicina do trabalho para os médicos efetivos do município e das outras providências. A Câmara Municipal de Brandão, MG, aprova o seguinte projeto de lei complementar. Artigo 1º. Fica instituída a gratificação por encargo especial da medicina do trabalho a ser concedida ao servidor ocupante do cargo efetivo do médico clínico geral que for formalmente designado para a execução de exames ocupacionais, admissionais, periódicos, de retorno ao trabalho, mudanças de função demissionais e coordenação do PCMSP. Programa de Controle Médico da Saúde Ocupacional. Artigo 2º. Para a concessão das gratificações, o servidor deverá obrigatoriamente 1. Comprovar a especialização da medicina do trabalho com o respectivo registro de qualificação de especialista, RQE, ativo junto aos Conselhos Regional da Medicina, CRM. 2. Apresentar relatório mensal das atividades realizadas à Secretaria Municipal de Administração. Artigo 3º. A gratificação ocorrerá a R$ 4.000 mensais e será paga enquanto puder, quando pendurar a designação. Parágrafo único. O valor fixado será reajustado anualmente na mesma data e pelo mesmo índice aplicado à revisão geral anual dos servidores municipais, conforme o artigo 81 do inciso 10 da LOM. Artigo 4º. A gratificação oral instituída. 1. Não se incorporará aos vencimentos para qualquer efetivo, inclusive para os fins de aposentadoria e pensão, nos termos do artigo 39 do parágrafo 9º da Constituição Federal. Segundo, não servirá de base de cálculo para outras vantagens pecuniárias, exceto para o cálculo da gratificação natalina, 13º, e do terço de férias, de forma proporcional à média dos últimos 12 meses. Artigo 5º. A designação do servidor para o exercício das atribuições relativas da saúde ocupacional não prejudicará o desempenho de suas funções do cargo de origem. Parágrafo 1º. As atividades relacionadas à saúde ocupacional serão organizadas de forma a não comprometer a continuidade da qualidade dos atendimentos prestados à população do âmbito da atenção básica. Parágrafo 2º.
Caberá à administração municipal, por meio da Secretaria da Saúde, estabelecer a organização da agenda da distribuição de carga horária, assegurando e adequando, cumprindo os de âmbitas as atribuições. Parágrafo 3º. A designação para o exercício das atividades de saúde ocupacional não implicará redução indevida das atribuições inerentes aos cargos efetivos, devendo ser observados aos princípios e eficiência da continuidade do serviço público. Artigo 6º. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, em estritas observâncias do artigo 120 da Lei Orgânica Municipal aos limites de lei de responsabilidade fiscal. Artigo 6º. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, em estritas observâncias do artigo 120 da Lei Orgânica Municipal e aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação no gabinete do prefeito, 20 de março de 2026, Lorival Cavini Júnior, prefeito municipal. Submetendo a apreciação dessa Igreja Câmara Municipal do presente projeto de lei, que dispõe sobre a instituição de gratificação ao servidor médico do quadro efetivo designado por desempenho das atribuições relativas à saúde ocupacional no âmbito da administração pública municipal. A presente proposta encontra-se em estrito cumprimento do artigo 46, do inciso 1 e 2 da Lei Orgânica Municipal de Bom Brandão, que estabelece a iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo para legislar sobre o regime jurídico e a remuneração dos servidores públicos, bem como observa o princípio da eficiência previsto no artigo 81 do mesmo diploma legal. Atualmente, o município realiza a contratação de empresas terceirizadas para a execução de serviços relacionados à saúde ocupacional, especialmente para a emissão do Atestado de Saúde Ocupacional, ASO. Contudo, tal modelo apresenta limitações operacionais, restringindo-se em grande parte à realização dos exames pontuais, sem assegurar o acompanhamento contínuo e integrando a saúde dos servidores, conforme exigido pelas normas de segurança e medicina do trabalho. A legislação vigente, especialmente no que se refere ao Programa de Controle Médico da Saúde Ocupacional, PCMSO, impõe à administração pública o dever de implementar ações permanentes e sistemáticas de promoção e prevenção da saúde dos trabalhadores, incluindo a realização de exames admissionais, periódicos, de retornos ao trabalho, de mudanças de função dimissionais, além do monitoramento contínuo das condições da saúde ocupacional. Nesse contexto, a proposta de internalização de serviço, mediante a designação dos profissionais médicos pertencente ao próprio quadro efetivo do município, devidamente qualificado com o registro de qualificação de especialista, RQE, revela-se medida plenamente vantajosa sob o aspecto econômico, administrativo e jurídico. No ponto de vista econômico, a medida proporciona significativa redução de despesas públicas, uma vez que elimina custos inerentes à contratação de empresas terceirizadas, tais como valores por procedimentos, taxas administrativas, encargos contratuais e reajustes periódicos, restringindo e dispêndio ao pagamento de gratificação ao servidor
designado em patamar inferior atualmente despedido, gerando economia direta e contínua aos cofres públicos. Sob o aspecto administrativo, a proposta permite a otimização de recursos humanos já disponível no quadro efetivo, evitando a duplicidade de gasto e assegurando maior eficiência na prestação de serviço. Além disso, possibilita maior controle, organização e acesso às informações relacionadas à saúde ocupacional dos servidores, favorecendo o planejamento das ações preventivas e a melhoria das condições do trabalho. No que se refere à qualidade de serviço, a atuação direta do profissional do município viabiliza a implementação integral do PCNSO, com acompanhamento contínuo dos servidores. Adotação de medidas preventivas, redução de afastamento por doença ocupacional e promoção da saúde no ambiente de trabalho. Ademais, a medida contribui para a redução de riscos jurídicos na medida em que o cumprimento adequado das normas de saúde e segurança do trabalho diminui a possibilidade e a responsabilização do ente público e de demandas judiciais relacionadas às doenças ocupacional e condições adequadas do trabalho. Destaca-se ainda que a gratificação à hora constituída possui caráter transitório e condicionado, sendo devida exclusivamente durante um período em que o servidor estiver formalmente designado para o serviço da atribuições específicas, não se incorporando aos vencimentos, em observância aos princípios da responsabilidade fiscal e do equilíbrio financeiro atuarial do município. Desta forma, resta plenamente demonstrado que o presente proposta atende ao interesse público, promovendo maior eficiência administrativa, economicidade, melhoria à prestação de serviço público e segurança jurídica para a administração municipal. Diante do relevante interesse público envolvidos da administração orçamentária da medida, contamos com o apoio dessa Igreja Câmara Municipal para aprovação da matéria. Destarde é com satisfação encaminhar o presente projeto de lei aos cuidados dessa ilustre Câmara Municipal que dela conheça e, afinal, aprove. Atenciosamente, Lorival Cabrini Júnior, Prefeito Municipal. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Senhor presidente. Com a palavra o vereador Lucas Rafael Santos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais vereadores, vereadoras, público que nos acompanha aqui presencialmente, secretária Carla, secretária Bia, secretária de Administração e Planejamento e a secretária de Cultura, né? E aos funcionários dessa Casa de Leis também. Queria parabenizar a Prefeitura pelo projeto, que eu considero ser um projeto de extrema relevância, parabenizar o trabalho da Carla, né, em estar fazendo esse projeto que é extremamente técnico, e é um projeto que traz economicidade para a administração pública, pois esse programa, de certa forma não, né, ele é obrigatório para os órgãos públicos e inclusive para a nossa Câmara Municipal. E nós, de certa forma, estamos irregulares, tanto a Câmara, tanto a Prefeitura. Então, esse projeto vem na esteira disso. E como a secretária falou, agora no pequeno expediente, a Prefeitura, ela não precisava nem estar passando esse projeto de lei aqui. Podia muito bem ter feito a licitação, contratado uma empresa, e daí ok. Só que a Prefeitura teve a sensibilidade de mandar esse projeto para a gente, por quê?
pois isso vai gerar economia aos cofres públicos. Em primeiro lugar, em relação ao valor efetivamente dito do contrato, porque a média é de 4.600. Isso é a média de hoje. Pode ser que a gente jogue a licitação lá, o que aconteça? Suba, a gente não sabe. E, além do mais, mas é só R$600 por mês. Mas calma lá, nós temos o custo da licitação, temos a morosidade da licitação, temos a possibilidade ainda de judicialização de algumas situações em virtude da irregularidade que acontece. E mais, o próprio projeto fala, né, a Carla falou, sobre a questão do médico que vai ser escolhido, que tem todos os requisitos, que está bem discriminado na lei, ser o coordenador do programa. Ou seja, pode até ser que a prefeitura, caso o projeto passe hoje, contrate, mas quem que vai ser o coordenador desse programa? Vai passar 6, 7, 8 meses, eu aposto para vocês que vai chegar outro projeto aqui na Câmara pedindo para instituir um cargo para coordenar, pedindo para gratificação. Então é muito melhor que a gente aprove e a prefeitura gaste R$4.000 por mês do que a prefeitura tenha um gasto ali de, em média, R$4.600, sujeito, inclusive, a aditivo, a reposição de preços, que a nova lei de licitações, inclusive, fala de aí um aditivo de até 25% do valor, e mais depois, talvez, ter que disponibilizar uma pessoa só para fazer isso dentro da administração pública. Fora os custos da licitação, custo operacional e muitos outros que podem surgir. Ou seja, o projeto vem regularizar a situação e traz economia para a administração. Então, ao meu ver, é um projeto extremamente importante. Outra coisa, a pessoa a ser escolhida, sendo ela no quadro da administração pública, dentro da prefeitura municipal, como a Carla falou, ela conhece a realidade de como é Bueno Brandão, de como é o serviço público aqui. Quando se abre uma licitação, nós não sabemos quem ganha, nós não sabemos se vai ser uma empresa de perto, se vai ser uma empresa lá da Conchinchina, porque acontece, com essa história de pregão eletrônico aí, vive acontecendo, a gente sabe disso. E há mais proximidade da administração com a pessoa que está executando o serviço. Então, enquanto no modelo licitatório nós teríamos a situação da prefeitura ter que emitir uma ordem de serviço que normalmente tem um prazo de 3 a 5 dias para a pessoa pegar e fazer, e corre o risco ainda da pessoa se negar a fazer o serviço, a prefeitura tem que notificar a pessoa a fazer. Ou seja, nesse modelo agora, que é o que a prefeitura está querendo implementar, isso não ia acontecer. Nós não estaríamos sujeitos à notificação da empresa, não estaríamos sujeitos à morosidade das ordens de serviço e ordem de fornecimento, nós não estaríamos sujeitos a processos administrativos advindos de processo licitatório, que acontece sempre. Nós não estaríamos sujeitos a demandas judiciais advindas da própria empresa, porque acontece também. Às vezes a empresa vai lá, não tem o reajuste de preço do aditivo que ela quer, acontece o dela pegar e entrar com pedido liminar na justiça a respeito do assunto. Acontece. Então isso a gente estaria evitando. E por fim, a Carla, foi bom você ter vindo aqui, Carla, porque você me deu uma ótima ideia. Eu vou apresentar uma emenda oral, uma emenda aditiva, para acrescentar o parágrafo 5º, parágrafo 4º, aliás, no artigo 5º do nosso projeto, que vai falar a respeito do termo de cooperação que a Câmara pode fazer para regularizar a situação daqui também. E vai ter a seguinte redação, até fiz aqui rapidamente no celular, e depois, na hora que for para votação, a secretária pode ler a justificativa, não vou me estender aqui. Artigo 5º, parágrafo 4º, que seria acrescido. Poderá ser firmado termo de cooperação ou outro instrumento congênero com a Câmara Municipal, para que o mesmo serviço seja realizado com servidores do Poder Legislativo Municipal. Ou seja, hoje é a oportunidade da Câmara favorecer a economia de recursos públicos da Prefeitura Municipal e beneficiar a Câmara Municipal sem nenhum custo para a nossa Câmara Municipal. Então, eu queria muito que todo mundo pensasse com carinho nesse tempo de discussão e no tempo também que depois for colocado para votação,
para a gente tentar fazer isso aqui, que eu acho que vai beneficiar o Poder Legislativo e principalmente quem está lá na ponta, que são os servidores públicos municipais, tanto da Prefeitura e tanto da Câmara Municipal. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Boa noite, senhor presidente, os demais colegas vereadores, boa noite, público presente também, que está aqui, né? É um prazer recebê-los. Também boa noite ao pessoal que vai acompanhar aí pelas redes sociais e boa noite também aos servidores dessa casa. Nós recebemos o projeto, né? Que se trata da gratificação por encargo especial em medicina do trabalho e veio para nós uma nova justificativa desse projeto. Então, baseado no projeto e baseado também nessa nova justificativa, eu queria colocar a minha justificativa, meu argumento e tudo que eu pesquisei e tudo que eu coloquei assim, certinho para provar para vocês, porque a prefeitura, quando fala de economia, a questão de eficiência administrativa e funcional, que é o objetivo dela. Então, vou fazer a minha colocação. Baseado na justificativa de vantajosidade do projeto de lei complementar 015/2026, gratificação por encargo especial em medicina do trabalho. Segundo a justificativa apresentada pela Prefeitura no projeto de lei complementar 015/2026, para a criação da gratificação de encargo especial para o médico do trabalho, baseada em alguns critérios que eu coloquei aqui: economicidade, eficiência administrativa e funcional. De acordo com o projeto de lei complementar, o profissional não realizaria apenas os exames clínicos, que é o ASO, né, que é o retorno ao trabalho, mudança de função, seria os periódicos e o demissional e o admissional. Esses são esses exames os exames clínicos. E também seria o coordenador do programa de controle médico ocupacional e a reavaliação dos atestados médicos. Isso que foi colocado no projeto. Então, segundo o levantamento que a prefeitura fez dos custos, né, que foi enviado para nós uma tabela, do gasto mensal de aproximadamente, isso foi o levantamento que eles fizeram, seria de R$ 4.603, valor considerado superior à gratificação, que seria os R$ 4.000 mensais. Entretanto, ao analisar os dados apresentados, surgem alguns apontamentos que merecem ser esclarecidos. Segundo o levantamento que eu fiz, a empresa que atualmente contratada, que ainda atua, né, atua até o momento, ela realizou 210 exames admissionais no período de 2 anos, cobrando no início, né, que a empresa ganhou no início, o valor de R$ 44,99 por exame. Hoje, né, a gente teve um reajustezinho, hoje está cobrando R$ 47,18 por exame. Então, desses 210 exames admissionais já feitos, em média, do valor de R$ 47,00 por exame, deu R$ 9.870 gastos em 2 anos, certo? Isso significa que o gasto médio anual dos exames ocupacionais foram significativos, menor do que o valor que se pretende pagar mensalmente como a gratificação. Se a gratificação proposta de R$ 4.000 por mês, se multiplicada por 12 meses, ela dá R$ 48.000. Então, sem considerar, aqui fala assim que não vai ter encargos, né, no próprio justificativo, mas fala exceto. Quando fala exceto, quer dizer,
as férias e o 13º está ganhando sim. Eu me equivoquei na hora que eu falei do Então, 13º. está entrando férias e 13º. Então, 48 mil mais as férias e o 13º. Portanto, a conta apresentada na justificativa não demonstra, na prática, economicidade alegada. Aí, sobre os questionamentos sobre os exames realizados. Outro ponto que causa estranheza é a informação apresentada na própria justificativa, né, que nós recebemos aqui, quem quiser acompanhar, os vereadores, vocês estão acompanhando, que desde o início de 2025 foram realizadas 240 exames demissionais, sendo que comprovadamente foram 210 exames admissionais. E fala que 240 exames demissionais, 217 admissionais. Entretanto, a empresa que venceu o contrato, a vencedora da licitação, tinha previsão para realizar 650 exames ocupacionais, mas ela realizou só 200 exames admissionais e nenhum demissional no período de 2 anos. Agora fica o meu questionamento, né, o nosso questionamento. Qual empresa realizou esses 240 exames demissionais informados pela empresa, pela prefeitura? Isso está aqui, ó, no documento. Existe comprovação desses 240 exames demissionais e dos respectivos pagamentos? Não foram realizados, por isso que o Lucas falou que estava irregular, e é o que a gente está tentando fazer, regularizar a situação. Então, mas falou que realizou. Aqui na justificativa falou que realizou. Quando foi feito a contratação, eu ainda não estava lá, foi feito para o concurso Então, público. está errado. Então, essas informações são essenciais para garantir a transparência na aplicação dos recursos públicos. A empresa vencedora da licitação anterior continua com o mesmo valor de R$ 47,18 por exame ocupacional, valor que inclusive foi confirmado em uma nova cotação solicitada pela empresa, que foi passado, e se alguém quiser ver depois dos colegas, R$ 47,18. Portanto, causa estranheza a planilha apresentada ao mencionar valores entre R$ 50 e R$ 52 por exame, divergindo da cotação. Então, se coloca a cotação, né, quando vai para a licitação, é sempre o menor preço, né? Então, aqui deve ser o valor que o doutor pediu, né? A empresa de medicina do trabalho, que presta serviço até o momento, ela possui disponibilidade de atendimento de segunda a sexta, tem como registro de qualificação profissional demonstrado pela capacidade técnica para continuar prestando serviço. Sobre o PSMCO, né, que é o Programa de Controle Médico Ocupacional, ele encontra dentro da vigência, porque foi licitado uma empresa em 9/10/2025 e essa empresa ainda está em vigência até o dia 9/10/2026. Então, ela pode fazer esse laudo do Programa de Controle Médico Ocupacional, porque ela ganhou para isso, certo? Então, uma vez que é feito o PSMCO, conforme a norma regulamentadora 7, ela não tem vigência, né? Uma vez que ela foi feita, ela não tem vigência. O que tem que fazer? Né? Porque já está pronto. O programa de saúde de controle de médico de saúde ocupacional já está pronto. Porém, ela está irregular. O que tem que fazer? São os relatórios analíticos para ver quais alterações, se os seus funcionários adoeceram, se ele contraiu um diabetes, uma hipertensão, uma cardiopatia, se teve afastamento por algum motivo. Então, tem que fazer esse relatório analítico anual.
já tem, então vocês têm que organizar, somente isso. E a parte de controlar, organizar e o PCPCO, essa parte é do RH, isso é coisa interna de vocês lá. Não é nem o médico, é de vocês lá dentro. Se está errado, é um mau planejamento, é coisa de vocês lá dentro. Aí, na mesma justificativa, fala-se que, segundo o Estatuto do Servidor Público Municipal, eu já estou acabando, senhor presidente, a Lei 562, de 9 de março de 1971, em seu artigo 11, fala que, sempre que possível, o exame para concessão de licença para tratamento de saúde será realizado por médico oficial do município, do Estado ou da União. Então, o dispositivo, né, nesse artigo 11, ele não estabelece a obrigatoriedade que seja o médico do trabalho. Pode ser o médico do posto, pode ser o médico do SF. Então, ele não está exigindo que seja o médico do trabalho. Da mesma forma, o decreto que foi colocado na justificativa aqui, o decreto 351, de 28 de março de 2018, em seu artigo 2º, que determina que, em caso de suspeita de falsidade de atestados médicos apresentados por servidores, o setor de RH poderá solicitar uma nova avaliação por médico oficial do município. Novamente, ele não está falando, especificando que pode ser o médico do trabalho. Então, ele fala que é o médico oficial do município, como eu falei. Então, a estimativa de exames que foi apresentada nesse relatório aqui, na justificativa, o projeto consta a seguinte estimativa: 240 exames demissionais, 217 exames admissionais, 561 exames periódicos, além de exames por mudança de função e retorno ao trabalho. Entretanto, considerando que os exames admissionais e demissionais já foram realizados, entende-se que não tem a necessidade de repeti-los, conforme a justificativa aqui. Restando os periódicos, a mudança de função e retorno ao trabalho. Então, eu vou fazendo os cálculos aqui, esses 561 funcionários que têm que fazer os exames periódicos, que foi constado aqui o valor de 28.050, Vereador. 28... Oi? Seu tempo. Então, só as perguntas que eu tenho que fazer aqui. Então, eu vejo assim, pelos cálculos que eu fiz, a proposta seria o 4.000, né, multiplicado por 12, que daria 48.000. E mais os vínculos empregatícios, que é férias e 13º. Então, eu gostaria de saber qual a carga horária desse servidor médico clínico geral na prática atualmente. Quantas horas ele faz? A carga horária dele. Quantas horas semanais que esse médico clínico geral ele faz hoje? Quantas horas ele continuará exercendo como médico clínico geral e quantas horas serão destinadas às atividades de medicina do trabalho? Ou será estabelecido por exame? Como será garantido o cumprimento efetivo de sua carga horária? Portanto, diante das informações apresentadas, entende-se que a justificativa de economicidade e vantajosidade ainda não está devidamente demonstrada, sendo necessário maior esclarecimento para garantir a correta aplicação dos recursos. Muito obrigada, senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Rodrigo Arrelar Silva. Boa noite, pessoal. Boa tarde ao público que nos assiste presente. Hoje, casa cheia novamente, né? Muito bom o pessoal está presente com a gente. Boa noite aos demais vereadores, pessoal da casa. Eu acho que a Cláudia explanou muito já o que eu teria que falar a respeito disso. Eu acho que o projeto, principalmente na parte de economicidade, não existe, né? Já é muito pouca, mas a gente tem também, na minha visão, um pouco de dado viciado, que os valores que vieram aqui são de 2025, e nós estamos vindo de 2024, 2025, com um período de transição que era o pessoal terceirizado e passou pelo concurso público. Então, realmente, houve um aumento até desproporcional de outros anos, de demissional e
de contratação justamente por esse fato. Né? Então, assim, os dados que estão aqui, que estão elevando os valores dos custos, normalmente eles são fato não corriqueiro, não anual. Então, imagino também que esses valores seriam bem menores. O ponto que a vereadora também falou em relação às incidências, né, nas férias e 13º, então só esse já abate nos valores da parte de vantagem financeira. Um ponto também que ela tocou, que eu também vejo com bastante preocupação, são os acúmulos de funções e impacto na atenção básica. Porque como ela perguntou ali, esse profissional ele já tem uma quantidade de horas para fazer o atendimento. E ele vai estar lá disponível para fazer o atendimento dele normal e também essa nova atividade dele. Ou seja, enquanto não vai prejudicar o desempenho e o atendimento da população. Né? Então, esse é outro ponto que tem que ser visto a respeito disso. E a terceira também é a questão de trazer esse serviço para dentro, acaba virando também, às vezes, um instrumento de controle para cima do servidor também. Que ele mesmo fala que ele pode fazer reanálise de alguns atestados. Então, assim, será que... Eu entendo que o profissional tem que ser técnico independente da forma que ele fizer. Mas se a pessoa chega com um atestado dado por um médico, dado por um especialista da área, e ele faz uma reanálise e fala que ele tem que voltar, então aí você tem um conflito das duas partes. Né? Então, acho que são esses 3 pontos que eu vejo que nesse caso específico, esse projeto tem essas dificuldades em cima dele. Rapidinho. Em caso aí de análise de atestado, precisa de uma junta médica. Só ele sozinho não consegue. Então precisa de uma junta médica, montar uma junta médica para poder analisar esse atestado. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 015/2026. Vereador Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brolese Filho. Não. Cláudia Cristina de Nemissá. Não. Lourenço Santana Ribeiro. Não. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arrelar Silva. Não. Rosimere Aparecida do Prado. Sim. O projeto de lei complementar número 015/2026 foi rejeitado em primeiro turno por 3 votos favoráveis e 4 votos contrários. Leitura pela secretária do projeto de lei número 039/2026 em primeiro turno. Projeto de lei número 39, de 23 de abril de 2026. Altera o PPA quadriênio 2026-2029 na Lei 2.878, de 10/12/2025, e abre no orçamento vigente a Lei nº 2.879, de 10/12/2025, crédito adicional suplementar. Artigo 1º. Fica autorizada conforme a classificação abaixo e abre o orçamento vigente na Lei 2.879, de 10/12/2025, LOA 2026, crédito adicional na importância de R$ 340 mil, distribuído nas seguintes dotações. Artigo 2º. Crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de R$ 234 mil. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Bueno Brandão, 23 de abril de 2026, Lorival Cabini Júnior, prefeito municipal. Justificativo. O presente projeto de lei tem o escopo de solicitar autorização legislativa para abertura de crédito adicional suplementar
no orçamento vigente, consignado nos mesmas dotações orçamentárias que constam no projeto de lei anexo, no valor total de R$ 340 mil, que subsidiaram as despesas com a aquisição de um veículo ônibus a ser utilizado no transporte escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino. Com o recurso de transferências da Fundeb, sendo que para tanto altera-se nas leis municipais, número 2.878, de 10 de dezembro de 2025, que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2026-2029. Lei Municipal número 2.842, do dia 22 de julho de 2025, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração de Lei Orçamentária de 2026, bem como LOA. Lei Orçamentária Anual número 2.879, de 10 de dezembro de 2025, LOA 2026. Sendo que cumpre no momento, aproveitamos para renovar nossos protestos e estimas de consideração. Bueno Brandão, 23 de abril de 2026, atenciosamente, Lorival Cabine Júnior, Prefeito Municipal. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei número 039/2026. Vereador Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arelardo Silva. Sim. Rosiméria Aparecida do Prado. Sim. O projeto de lei número 039/2026 foi aprovado em primeiro turno por 7 votos favoráveis. Leitura pela secretária do projeto de lei número 040/2026, em primeiro turno. Projeto de Lei 040, 24 de abril de 2026. Autoriza o Poder Executivo de Bueno Brandão a celebrar o contrato de patrocínio para a realização da 4ª Festa do Peão com a empresa denominada Circuito do Rodeio Arnaldo Gomes, a ser realizado no dia 28 a 30 de maio de 2026 do município de Bueno Brandão e das outras providências. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, MG, aprova o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar contrato de patrocínio com a empresa Circuito de Rodeio do Arnaldo Gomes Light, inscrita no CNPJ sob o número 18.493.311.1000 a fim de fomentar a realização do evento efetivo tradicional, denominando a 4ª Festa de Peão de Bueno Brandão. Artigo 2º. A empresa patrocinada se compromete a realizar a festividade mencionada do artigo 1º do presente lei entre o dia 28 e 30 de maio de 2026. Artigo 3º. O Poder Executivo compromete-se a repassar à empresa patrocinada o seguinte. Primeiro, repasse financeiro de R$ 320 mil para a contratação de atrações artísticas para renome nacional, bem como para custeio e parte de infraestrutura para o evento, como iluminação, sonorização, estrutura metálica, palcos e outros equipamentos que se fizerem necessário e previamente elencados no plano do trabalho, em qual parte integrante e indissociável do presente lei. Segundo, equipamento municipal para realizar terraplanagem no local, como vista a atender melhor o rodeio com os touros para garantir a segurança dos espectadores. Nos 3 dias do evento, dia 28 a 30 de maio de 2026, bem como disponibiliza a areia para a arena onde será realizado o rodeio de touros.
3. Cessão de espaço municipal, denominado campus de aviação, para a realização do evento. 4. Ambulância para profissionais habilitados para prestar os primeiros socorros durante todos os dias do evento festivo, bem como fornecer os caminhões-pipa de municipalidade a fim de aprovisionar águas para os gados utilizando rodeios dos touros. Artigo 4º. Os demais custos não previstos à presente lei correrão por conta da empresa organizadora do evento. Artigo 5º. A empresa patrocinada compromete-se por toda a estrutura de segurança da festividade. Artigo 6º. No dia 28 de maio de 2026, tendo em vista o repasse previsto no artigo 3º desta lei, notadamente no inciso 3 da entrada do evento, será convertido na apresentação de 1 quilo de alimento não perecível. Parágrafo 1º. O mantimento descrito do caput deste artigo será recolhido pelo pessoal disponibilizado pelo Poder Executivo Municipal. Parágrafo 2º. O alimento mencionado no caput deste artigo será doado pelo Poder Executivo Municipal a instituições de caráter social municipalidade, por critério de conveniência e discricionalidade. Artigo 7º. A empresa organizadora do evento compromete-se a fornecer relatório final, após a realização da festividade, a fim de que seja verificado e fiscalizado os resultados conclusivos do evento, bem como a devida prestação de conta, conforme prevê o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Artigo 8º. As despesas decorrentes à execução desta lei correrão contra recursos próprios estabelecidos do orçamento anual pelo município de Bueno Brandão, indicada pela rúbricas abaixo. 02040023.695, 0005 dos 2352, 000033603900, 2501, 00 e 00. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Bueno Brandão, 24 de abril de 2026, Lorival Cabini Júnior, Prefeito Municipal. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Com a palavra a vereadora Cláudia Cristina de Leme Sá. Esse projeto, né, ele se trata aí do repasse, né, da prefeitura, né, o repasse financeiro aí do valor de R$320 mil para custear aí a parte de infraestrutura, do evento, iluminação, a sonorização, estrutura metálica, palco e outros equipamentos, se fizer necessário, além de estar disponibilizando o local, ambulância, profissionais habilitados, né, para prestar socorro no momento do evento, né, que é dia 28, começa, vai até o dia 30 de maio. E parte desse recurso também, aí eu gostaria que o vereador Aristeu, né, que conseguiu em parte desse recurso, né, Marcos, se quiser fazer, aí eu uso a palavra para saber direitinho o valor que conseguiu através de emenda parlamentar, né? 100 mil? Ah, então, 100 mil é recurso do deputado. Então, a prefeitura está entrando aí, na verdade, com 220 mil para custear esse recurso aí e também ajudar aí na realização desse evento. E o total também da contrapartida, né? Aqui está uma demonstração também de quanto, né, que vai ficar no total. A empresa, né, a contrapartida aí da empresa é R$1.020.000, né? R$1.020.000 que ela vai gastar nesse evento. Então, a gente tem que apoiar aí, que também já faz parte da nossa cultura, né, a realização desse evento e como a nossa cidade, né, voltada para o agro, né, então a gente
tem gostos, né? Tem pessoas que gostam de evento de rock, de ciclismo, de moto. Então a gente tem que incentivar todos os gostos. E é uma parte assim que muita gente gosta, faz pessoas de fora. Então a gente tem que apoiar a cultura também, já faz parte da cultura. Então meu voto também é a favor. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei número 040/2026. Vereador Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brolésio Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arrelardo Silva. Sim. Rosimeire Aparecida do Prado. Sim. O projeto de lei número 040/2026 foi aprovado em primeiro turno por 7 votos favoráveis. Leitura pela secretária do requerimento número 033/2026. Requerimento número 033/2026. Senhor Presidente, o vereador que subscreve vem respeitosamente requerer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 157 do parágrafo único do artigo 206 do inciso 13, a dispensa do exercício mínimo para a aprovação do seguinte turno. Projeto de Lei 039/2025. Sala de sessão, Câmara Municipal de Brandão, 22 dias do mês de abril de 2026. Antônio Francisco Eleodoro, vereador da 20ª Legislatura da Câmara Municipal de Brandão, MG. Em votação, em turno único do requerimento número 033/2026. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. O requerimento número 033/2026 foi aprovado em 7 votos favoráveis. Leitura pela secretária da Educação, número 032/2026. Senhores vereadores, o vereador que subscreve, nos termos do artigo 207 do Regimento Interno, indica ao senhor prefeito municipal que avalie junto com a Secretaria de Obras, Viação e Serviço Público a possibilidade da realização periódica dos serviços de termonebulização, o FUME, toda a área urbana do município, com a prioridade das regiões adjacentes do cemitério municipal. Justificativa. A termonebulização é uma técnica de controle de pragas em que transforma inseticida em névoa densa. É reconhecida por sua alta capacidade de alcance em locais de difícil acesso, sendo uma aliada estratégica no combate preventivo. A aplicação pontual nas áreas críticas promove a redução significativa contra as moscas, mosquitos, pernilongos, baratas e demais vetores mecânicos, trazendo muita tranquilidade aos moradores. Essa indicação tem como direcionamento em toda a região e em torno ao cemitério municipal, em especial no bairro Jardim dos Pássaros e os bueiros da zona urbana. Os moradores da área urbana que moram próximo aos bueiros convivem com esses vetores que adentram as suas residências. Ideal para a eliminação de mosquitos, baratas e demais vetores mecânicos em redes pluviais e fumaça penetram nas redes e preenchem até as frestas de difícil acesso, garantindo alta eficácia na desensitização da área urbana. Sala de sessão, Câmara Municipal de Brandão, 30 de abril de 2026. Vereador Rodrigo Arrelário Silva, 20ª Legislatura do Partido Agir. Em votação, em turno único, da Educação, número 032/2026. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor.
A indicação número 032/2026 foi aprovado por 7 votos favoráveis. Considerando o requerimento número 033/2026 e conforme determina o parágrafo único do artigo 157 do Regimento Interno, passaremos à ampliação em segundo turno. O projeto de lei número 039/2026. Leitura pela secretária do projeto de lei número 039/2026. Por se tratar de segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Em votação, em segundo turno, o projeto de lei número 039/2026. Vereador Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brolesi Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arrelar Silva. Sim. Rosiméria Aparecida do Prado. Sim. O projeto de lei número 039/2026 foi aprovado em segundo turno por 7 votos favoráveis. Informo aos senhores vereadores que têm em vista o disposto no artigo 234 do Regimento Interno, que o projeto de lei número 039/2026, já aprovados em segundo turno, serão apreciados também em redação final nesta mesma reunião. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 025/2026. Os senhores dispensam a leitura? Sim. Em votação, o parecer de redação final, acima citado. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se por favor. Aprovado por totalidade dos votos. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 029/2026. Os senhores dispensam a leitura? Sim. Em votação, o parecer de redação final, acima citado. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se por favor. Aprovado por totalidade dos votos. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 039/2025. Os senhores dispensam a leitura? Em votação, o parecer de redação final, acima citado. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se por favor. Aprovado por totalidade dos votos. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e sob a proteção de Deus declaro encerrada a reunião.